Vamos falar sobre política. Abrimos essa edição falando das eleições 2018. Isso porque amanhã vai iniciar o programa eleitoral na rádio e também na televisão. Uma oportunidade para que os eleitores conheçam as propostas dos candidatos. Enquanto isso, as urnas que serão usadas no dia 7 de outubro em Itajaí e Navegantes já estão passando por testes, ajustes no ginásio de esportes Gabriel Colares. Há pouco mais de um mês para as votações, o trabalho conta com 30 servidores da Justiça Eleitoral para concluir toda a ação. Acompanhe agora na reportagem. As urnas eletrônicas que serão usadas em Itajaí e Navegantes no dia 7 de outubro para a escolha de deputados, senadores, governador e presidente da República já chegaram à região. Devem passar por substituição de bobina de papel e por simulações, para evitar que problemas aconteçam no dia da eleição. A primeira atividade nossa, o que é? É a conferência desse material. A gente efetua a limpeza, troca de bobinas. Nós preparamos essas urnas para o dia das eleições. Aqui neste local, os técnicos da Justiça Eleitoral estão avaliando e testando mais de 700 urnas de duas zonas eleitorais, a de Itajaí e de Navegantes. 100 equipamentos desses são considerados os reservas, utilizados justamente no dia das eleições em caso de problema com a máquina principal. Aquelas que dão problema, elas geram chamados técnicos, então é necessário que um técnico compareça aqui, conserte essas urnas. Então, o tribunal tem uma preocupação, para que no dia da eleição tudo saia bem. Em Itajaí, quem realizou a biometria estará apto a votar. Quem não atualizou o cadastro biométrico teve o título de eleitor cancelado e não vai poder escolher os candidatos desta eleição. Apenas em novembro, esses eleitores vão poder regularizar o título. Já em Navegantes, não havia obrigação do cadastro biométrico. Quem fez deve votar usando a digital. Já os outros eleitores voltam da maneira tradicional, levando o documento de identificação para ser autorizado a votar. Tá aí, 4.070.000 catarinenses devem ir às urnas deste ano de 2018. Mais de 1.900 urnas nos municípios serão distribuídas aí nas zonas eleitorais para que os eleitores possam então fazer a escolha dos candidatos, dos que irão governar o estado e também que vão representar o estado de Santa Catarina a nível federal, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Agora, em relação à questão da prova das urnas eletrônicas, ainda há muitos questionamentos em relação a questão se ela é segura ou se não é. Alguns até afirmam que a urna eletrônica só é utilizada no Brasil, mas essa informação não é verdade. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, 37 países já utilizam a urna eletrônica e eles asseguram a questão da qualidade e também da veracidade dos dados. Isso porque, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, não há acesso da internet, não existe a possibilidade da alteração dos dados ou também de uma possível fraude. E todas as tentativas, e todos os processos que foram gerados a partir de dúvidas em relação às urnas eletrônicas, ainda no Brasil nada foi comprovado. Alguns estão discutindo a questão do voto facultativo, a questão do voto na utilização do papel, aliás, ou quando utilizar a urna eletrônica, poder imprimir um voto também ou comprovante de voto, o que ainda não foi aprovado, não passou pelo Tribunal Superior Eleitoral e nem pelo STF aqui no nosso país. Então, por enquanto, até alguns estados dos Estados Unidos já estão utilizando a urna eletrônica, não há contrariedade, não há nada que possa comprovar que os dados possam ser roubados e que uma eleição ela possa ser, então, utilizada de algumas artimanhas, artifícios, ou roubar ali e acabar beneficiando um e perdendo e fazendo com que outro possa perder as eleições.